Alô, todos, sejam bem-vindos. Então, essa é a terceira sessão. Como estávamos a dizer, estamos ainda na lição número 4, quando nós interrompemos anteriormente. Estávamos a falar da questão de que o trabalho mais duro do mundo é pensar a verdade independentemente das circunstâncias. Isto é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Estávamos a dizer aqui, por exemplo, você pode estar doente, por exemplo. É difícil você estar num leito de cama, doente, e não se concentrar na doença e dizer eu estou saudável e concentrar-se na saúde. É difícil olhar para a sua conta bancária que não tem dinheiro algum e você dizer que você é rico. Ele continua então dizendo que cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa. É o que acontece normalmente, né? Nós olhamos para o mundo visível, para as aparências, né? E essas aparências, por exemplo, nós olhamos para a conta bancária, que eu estou a dar um exemplo aqui, então, e quando nós olhamos para lá e não vemos dinheiro, essa forma então começa-se a produzir na nossa mente, essa forma correspondente de pobreza se produz escassez. Então, vemos escassez, pensamos escassez. Mas isto pode ser evitado, ele diz, mantendo o pensamento na verdade. A verdade é que você não é pobre. O facto é que você não tem dinheiro. A aparência é que você não tem dinheiro no banco. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente. A menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza. Isto é muito profundo. Ver as aparências da pobreza, se você vê a pobreza em sua volta, então, é o que está a dizer aqui. Só ver as aparências da pobreza, isso vai produzir a forma correspondente na sua própria mente. Consegue ver? O Bob Proctor estava a falar sobre isso. Nós deixamos que o mundo físico influencie o nosso pensamento. E quando nós deixamos que o nosso mundo físico controle os nossos pensamentos, nós estamos a deixar que o mundo físico controle também os nossos resultados. A menos que ele dá aqui uma cura. A menos que você se prenda, você tem que se prender à verdade. Qual é a verdade de que não existe pobreza? Isto aqui é complicado para muitas pessoas. Levou-me tempo para compreender. Eu ignorei essa frase por muito tempo. Mas refletindo e estudando mais sobre esse assunto, cheguei a uma conclusão de que é verdade o que ele está a dizer. A escassez não existe, eu já abordei isso na rádio. A escassez, as limitações, a pobreza não existem. Eles simplesmente existem fisicamente quando nós criamos espaço para eles na nossa própria mente. Então ela só pode existir, a pobreza só pode existir, a escassez só pode existir quando nós damos lugar a eles ou criamos eles na nossa própria mente. Há somente abundância, essa é a verdade, isso é interessante. Há somente abundância. Vou repetir esta frase. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente. A menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente abundância. Isso aqui parece polêmico, mas não é. Nós sabemos que no universo existe abundância de tudo, não há limites. Mas há pessoas que nós sabemos que constantemente dormem sem comer, estão sofrendo, passando situações difíceis. Mas o universo é um universo abundante. Por quê? Por que nós temos essa pobreza no mundo hoje? Porque essa pobreza é fabricada em mentes de pessoas. Essa escassez é fabricada nas mentes das pessoas. O Sr. Wallace continua. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza requer poder. Está aqui o problema. Pensar que você está saudável quando aparentemente o seu corpo está a queixar-se de doença. Pensar que você é rico quando as suas aparências em volta mostram que você é pobre. Isso requer poder. Mas quem quer que adquire este poder torna-se uma mente mestre. Basta que você adquira esse poder. Qual poder? O poder de pensar a verdade. Quando você está cercado de aparências de pobreza. Pensar na riqueza quando está cercado de aparência de pobreza. Pensar na saúde quando está cercado de doença. Requer poder. Mas se você adquirir esse poder aqui, você remove as limitações. Este poder então vai se tornar dentro de você, vai tornar em você uma mente mestre. Esta pessoa então que adquire esse poder pode vencer o destino pode vencer o destino. Há pessoas que dizem que do destino não se foge. Está aqui a fórmula para fugir do destino.
Como é que é a fórmula? É parar de pensar dessa maneira, que você foi destinado para a pobreza. Parar de pensar desta maneira, eu sou uma pessoa de azar. Não existe tal coisa. Azar é uma questão de concentração. Tudo aquilo em que você se concentra cresce e aumenta na sua vida. E ele ainda acrescenta, não só você pode vencer o destino, você pode ter o que quiser. Isto é muito forte. Este poder só pode ser adquirido com a apreensão ou com a compreensão, com a possessão de um facto básico que está por detrás de todas as aparências. E esse facto é que existe uma substância pensante. É interessante. O que nós temos que compreender é que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Há uma substância pensante. É uma linguagem bonita do Sr. Wallace do Atlas para dizer que simplesmente existe um Deus, né? Existe uma inteligência por trás de todo esse universo, né? Seria absurdo, como dizem hoje em dia, né, que o universo apareceu com um Big Bang há bilhões de anos atrás. Não teria a ordem que ela tem. Né? Para teres uma ordem como esta, o Sol no seu lugar, a Lua, as estrelas, a Terra e os planetas girando em volta do Sol e nunca caindo, a lei da gravidade, todas essas coisas, né, as coisas visíveis mostram de que existe, as coisas visíveis mostram de que existe uma inteligência invisível por trás dessas coisas. E ele diz que então essa é uma substância pensante. Eu prefiro chamar ela de Deus, simplesmente. Há um Deus por trás de todas essas coisas. E que ele pôs uma inteligência por trás de tudo. As árvores, os pássaros. Eles têm lá um sistema cibernético automático pelo qual funciona. Agora os seres humanos estão a usar esses sistemas cibernéticos nas máquinas. Mas esse sistema cibernético está nas plantas. Essas coisas crescem de maneira automática porque lá tem uma inteligência que controla. E ele diz que essa substância é pensante. Nós sabemos hoje em dia que todas as coisas são criadas duas vezes. Todas. A cadeira em que você está sentado, agora alguém pensou nela primeiro. Foi criada na mente. A casa em que você está a morar, ela foi criada duas vezes. Primeiro a criação mental e depois a criação física. Não importa. Todas as coisas foram criadas em forma de pensamento primeiro. Tudo começa na forma mental. Então nós devemos, ele diz aqui, manter a verdade de que cada pensamento dentro desta substância, essa substância pensante, que você também é pensante, se torna uma forma. E que uma pessoa pode, assim, imprimir os seus pensamentos nela, e dessa maneira fazer com que torne uma forma e se transformem em coisas visíveis. Em outras palavras, quando você pensa, então você está a imprimir esse pensamento e você pode fazer com que esse pensamento então se transforme em coisas que são visíveis. Escuta o que ele diz a seguir. Quando nós nos convencemos disto, que em outras palavras nós podemos começar a partir da imaginação e criar qualquer coisa que nós queremos. Se nós percebermos, se nós somos capazes de adquirir esse poder de pensar a verdade independentemente das circunstâncias. Escuta o que ele diz. Quando nós nos convencemos disto, nós perdemos todo o medo e a dúvida. Aqui está o segredo. Há muitas pessoas que às vezes me chamam, Marcos, você parece destemido. Está aqui a fórmula. Qualquer pessoa pode se tornar imparável e destemido. O problema é que nós nos sentimos, como diz o Sr. Bob Prata anteriormente, nós sentimos como coisas físicas. No meio de coisas físicas. Nós nos sentimos seres físicos. Nós não somos, nós somos espírito, temos uma mente e vivemos num corpo. Esse corpo é uma caixa. Quando nós percebemos esse poder que nós temos, ele diz aqui, quando nós nos convencemos, consegue ver convencer, não é só acreditar, você tem que estar convencido disto. Há pessoas que leem essas coisas, né, passam por alto, mas está a dizer que quando você se convence desta verdade, de que é um poder que você tem, quando você aprende a pensar a verdade independentemente das circunstâncias, e você se torna imparável, ele diz que nós perdemos todo o medo e toda a dúvida, porque nós vamos saber que podemos criar o que nós queremos criar.